Fala galera vascaína, começando o nosso vídeo aqui no canal Sou Vascaíno, isso mesmo, começando o nosso vídeo no canal Sou Vascaíno, você é o nosso convidado, hoje uma rapidinha aí pro torcedor do Vasco, bom dia Vascaíno, bom dia Vascaína, vamos falar de Vasco, porque falar de Vasco é muito bom, ser vascaíno é muito bom, falar de Vasco tá complicado demais, galera, o Vasco não tem perspectiva realmente do acesso para a primeira divisão. Depois das rodadas que venha favorecendo ao Vasco aí por mais 5 rodadas direto favorecendo o Vasco acaba não fazendo a sua parte. O técnico Diniz já não sabe mais o que fazer, não tem as peças nas mãos, né? Não tem material, né, na mão, não tem obra-prima na mão. Infelizmente, o Vasco é um time muito feio. Os jogadores, com todo o respeito que eu tenho a todos os jogadores, muitos deles não têm capacidade de jogar num clube como o Clube de Regata Vasco da Gama. Uma garotada que não consegue suportar a pressão que é. Muitos não sabiam o que era jogar com torcida e hoje agora, no último jogo com torcida, tremeram na base, essa foi a verdade, né? Lucão, infelizmente, armou uma barreira muito errada, para mim, armou uma barreira muito errada, por mais que a bola tenha desviado, né, se eu não me engano foi no PEC, armou uma barreira muito errada. O Vasco, nos primeiros jogos do Diniz, o Vasco era um time muito atento dentro de um jogo, dentro de um campo, e hoje nós podemos ver um Vasco muito apático, né, um time muito aéreo, tipo... O Vasco, todas as segundas bolas com o Diniz, o Vasco conseguia recuperar. Nos 2 últimos jogos, os caras a 200 por hora e o Vasco não conseguia, né? Não consegue essa rapidez, esse pensamento rápido, porque o futebol é isso. Você, antes da bola chegar no teu pé, você já tem que pensar, e o Vasco não é um time dessa forma. O Vasco não consegue pensar o jogo. Por isso, o Diniz... eu estava ali na cabine de rádio prestando atenção no Diniz, e o Diniz estava assim o tempo todo, ó. Tipo, cara, eu peço para os caras fazer, mas os caras não conseguem, né? Ele pede para os volantes fazer a transição rápida de bola, porque quando você quebra a primeira linha, mas para quebrar a primeira linha, você quebra e já tenta quebrar a segunda mais rápido, porque aí você só vai ter a linha de frente, você vai ter 4 contra 4, porque muitas das vezes o Vasco, quando tá com a bola, o Vasco fica num 3, na verdade 3-4. O Vasco, quando tá com a bola, muitas das vezes joga dessa forma. Agora, quando tá sem a bola, fica no 4-4-2. Então, o técnico Diniz, ele ficava muito revoltado, eu estava prestando atenção nele, e ele falando com os jogadores, faz a transição, toca a bola rápido. E se o Vasco não tocar essa bola rápido, vai dar ruim. Eu achei que o Diniz deu um mole sim também no jogo, tá? A gente não pode ficar aqui só passando a mão, falando que é só a diretoria. Para mim, o culpado maior, a culpa do Vasco estar assim é da diretoria. Não tem como transferir essa culpa para ninguém. Não tem como, a diretoria está errada, a diretoria montou errada, o Pássaro não pode continuar no Vasco, meu irmão. Não pode continuar. Muitos falando assim, poxa, o Pássaro não contratou, ninguém deu certo que ele contratou. Ninguém deu certo. Ah, mas ele contratou o Nenê porque a torcida brigou e foi lá, pediu e o Nenê quis vir, porque senão não vinha. Então assim, todo mundo que o Pássaro contratou, ninguém deu certo. Ano que vem vai ter que mandar todo mundo embora, meu amigo. Então, preste atenção numa coisa. Culpado é a diretoria por contratar o Alexandre Pássaro e por entrar da forma que entrou. A gente não pode ficar passando pano e não vamos passar pano, não. Não tem essa coisa, não tem essa história. Não tem essa história. Ontem, e agora entrando na pauta no tema, ontem eu chorei de soluçar, cara. Vendo aqui, inclusive quero dar os parabéns aí ao Careca Vascaíno, porque foi ele que fez a filmagem. Nossa, gente, ontem eu chorei em ver o torcedor do Vasco falar assim, porque foi a minoria, cara. Isso me dói aqui, cara, dói aqui.
Ontem ver o Levin, cara, chorando, por você ver que o cara queria. Você vê que o cara queria assumir. Você vê que o cara tinha projeto para o Vasco. Mas, infelizmente, esses caras aí, cara, os caras conseguiram acabar com o nosso clube. Infelizmente, cara, os caras conseguiram destruir o nosso sonho, que era de ver essa garotada. Eu não, cara. Eu já vi, cara. Eu já vi. O que eu vi não vai sair daqui, cara. E espero que nunca saia. Porque eu vi, cara. Eu vi o Vasco grande. Eu vi o Vasco sendo campeão de tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Mesmo sendo roubado, o Vasco passava por cima e era campeão. Mesmo ninguém querendo deixar o Vasco ser campeão, o Vasco ganhava do Cruzeiro, ganhava do Corinthians, ganhava do Palmeiras, ganhava do São Paulo, ganhava do Flamengo, ganhava do Grêmio, ganhava... tipo, era aqui, ganhava lá. Isso era fato. O Vasco ganhava, não tinha medo de ganhar. E esses caras destruíram o sonho dessas crianças, que hoje, muitas delas estão virando flamenguistas. Sabe por quê? Porque esses que estão lá estão nem aí pro Vasco, estão nem aí pro nosso clube. Eu vendo o vídeo do Levin ontem chorando, tem uma fala do Tite, quando o Corinthians foi roubado, não sei se foi contra o Boca Juniors, dentro do Palestra Itália, não, Parque Antártica, se eu não me engano. O Tite deu uma entrevista falando assim: torcedor, o mesmo sentimento que vocês têm, eu tenho também. Leve, o mesmo sentimento que você tem, eu tenho também. E saiba de uma coisa, Leve, o mesmo sentimento que você tem, a verdadeira torcida, porque eu não falo esses canalhas, não. Eu não falo esses caras que muitas das vezes a gente tem que se calar para não sofrer ameaças. E vocês, vascaínos, sabem o que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou falando. Levem o mesmo sentimento que você tem, eu tenho também. E os verdadeiros vascaínos têm também. Esses nunca vão se calar. Esses nunca vão se calar. Essa história de passar pano aqui não tem, não existe. Infelizmente, a gente está vivendo num país corrupto, um país drogado, um país onde o certo tentam colocar como errado e o errado tenta encaixar na cabeça daqueles que pensam ao contrário. E se você falar uma coisa que não vai de acordo com esses canalhas, se você falar qualquer coisa, você é cancelado, e eu não estou nem aí se vai ser cancelado ou não, problema. Mas você é censurado. O que acontece no Vasco é o que acontece no nosso país. O que acontece dentro do nosso clube é o que acontece nesse país. Por isso, irmão, se o Vasco não subir para a primeira divisão e o Levin não assumir, eu prefiro cobrir o Fluminense ano que vem. Eu sou bem honesto para vocês. Se estiver vivo até lá, eu prefiro cobrir qualquer outro clube do que cobrir o Vasco. Porque, de verdade, esse Vasco me dá ânsia de vômito, me dá nojo. Me dá nojo do que se tornou o Vasco. Me dá nojo do que esses caras fizeram com o Vasco. Eu tenho nojo, de verdade. Esse é um desabafo, mais uma vez. Estou bem emocionado com vendo aquele vídeo do Levin. Você vê que o cara cheio de projeto, cara. Cara cheio de projeto pro Vasco. Cara cheio de projeto. E esses caras conseguiram destruir. Parabéns, Júlio Brandt, Jorge Salgado, parabéns. Mussa, parabéns. Justiça do Rio, parabéns. Vocês conseguiram. Conseguiram, infelizmente, tirar a grande oportunidade de a garotada do Vasco, essas crianças, ver um Vasco forte. Mas é isso que
vocês querem, né? Deixar sempre o nosso rival lá em cima e o nosso Vasco lá embaixo. Parabéns para vocês. Mas eu ainda acredito. Porque eu tenho uma fala comigo. E isso aconteceu com o Roberto Reis. E eu não jogo praga não, porque vocês sabem que eu sou evangélico, eu sou pastor. Não tem essa coisa. Mas, se você planta coisas ruins, você colhe coisas ruins. Romário sempre dizia, as pessoas ruins se destroem sozinhas. E eu vi isso com o Roberto Reis. Vê aonde foi parar o José Roberto Reis. Vê aonde foi parar aquele juiz que fez aquela palhaçada toda sabendo que foi gol e roubou o Vasco. Vê como é que ele está hoje. As pessoas ruins se destroem sozinhas. Infelizmente. Desejo mal para vocês não. Mas começa a plantar o bem para que no futuro vocês possam colher o bem. Porque a Bíblia diz assim, lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, antes que venham os dias maus. Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto.